Olá, graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conversando com as Escrituras da Igreja Evangélica Congregacional de Vazzelândia. É um prazer poder estar com vocês, compartilhando acerca das coisas de Deus e especificamente nós estamos aqui falando sobre as Escrituras. Falamos o que é as Escrituras, falamos dessa composição das Escrituras, por que devemos ler a Bíblia, e começamos aí falando sobre o seu cânon, ou seja, a sua formação. Falamos sobre o cânon do Antigo Testamento e hoje nós falaremos do cânon do Novo Testamento, formação aí desta composição do Novo Testamento. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos instrua em mais uma de nossas aulas. Deus eterno, Deus bendito, graças te damos pela tua bênção, pela tua provisão, pelos teus cuidados sobre nós. Queremos te louvar por este canal, pelas vidas que têm assistido, Pai, os vídeos, as aulas, e pedimos que o Senhor continue abençoando-os, que possam estar sendo ensinados, que o Santo Espírito também possa guiá-los a toda a verdade. Coloco a minha vida diante de Ti, que o Senhor continue me usando, continue, ó Deus, me dando sabedoria, para que possa também transmitir aquilo que o Senhor me deu condições de aprender para aqueles que necessitam de mais aprendizado na Tua Palavra. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. O cânon do Novo Testamento. Esse é o tema da nossa aula hoje. E o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus na história da redenção. O Antigo Testamento registra e interpreta para nós o chamado de Abraão e a vida de seus descendentes, o êxodo do Egito e a peregrinação pelo deserto, o assentamento do povo de Deus na terra de Canaã, o estabelecimento da monarquia, o exílio e a volta do cativeiro. Cada um desses grandes atos de Deus na história é interpretado para nós nas palavras do próprio Deus nas Escrituras. O Antigo Testamento fecha com a expectativa do Messias que está por vir, e é isso nós vimos em Malaquias capítulo 3, dos versos de 1 a 4, e também o próprio texto de Malaquias, no capítulo de número 4, dos versos de 1 ao verso 6. O próximo estágio na história da redenção é a vinda do Messias, e não é de estranhar que não tenha havido nenhum acréscimo nas Escrituras até que tivesse ocorrido esse próximo e maior evento na história da redenção. A vinda de Cristo Jesus, conforme Billy Graham, o nosso grande pregador Billy Graham, certa feita ele disse que o maior evento da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Cristo Jesus pisar aqui na terra. Esse sim, o maior evento da humanidade. E aqui as Escrituras então vai nos mostrar isso.
esse evento de Cristo Jesus pisando aqui na terra com o propósito de nossa redenção. Então essa é a razão pela qual o Novo Testamento consiste de escritos dos apóstolos. Foram principalmente os apóstolos que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus, interpretando-os corretamente para as gerações posteriores. Jesus prometeu essa capacitação aos seus discípulos, chamados posteriormente, apóstolos, após a sua ressurreição. Em João capítulo 14, verso 26, vai nos dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. De modo semelhante, Jesus prometeu outras revelações da verdade pelo Espírito Santo, quando disse a seus discípulos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Essas palavras se registram aí em João capítulo 16, dos versos 13 ao verso 14. Nesses versículos, os discípulos recebem a promessa de dons admiráveis que iriam capacitá-los a registrar as Escrituras. O Espírito Santo iria ensinar-lhes todas as coisas, iria fazê-los lembrar de tudo que Jesus havia dito e guiá-los a toda a verdade. De fato, verificamos isso nos escritos dos apóstolos. Além disso, aqueles que têm o ofício de apóstolo na igreja primitiva são vistos como detentores de autoridade igual à dos profetas do Antigo Testamento. Eles poderiam falar e escrever palavras do próprio Deus de maneira autoritativa. Pedro incentiva seus leitores a se lembrarem do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, em 2 Pedro 3,2. Mentir para os apóstolos, Atos 5,2, equivale a mentir para o Espírito Santo, Atos 5,3, e também para Deus, Atos 5,4. Então, os escritos dos apóstolos, não especificamente do apóstolo Paulo, é muito frequente essa afirmação de que ele é capaz de proferir palavras do próprio Deus. O apóstolo Paulo alega que só o Espírito Santo havia lhe revelado o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado. Verdade? Isso é registrado lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Como também que, ao declarar essa revelação, fala não em coisas espirituais, ensinadas pela sabedoria humana, ele não fala pelas palavras, não, reformulando aqui, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar, ele vai se referir a isso, ele vai falar de maneira que essas palavras não são ensinadas pela sabedoria humana, mas sim ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando coisas espirituais em palavras espirituais, de forma que o apóstolo Paulo não fala nada em razão da sua capacidade ou sabedoria humana, mas em razão das coisas que o próprio Espírito, da revelação que o próprio Espírito o deu. E aí nós vimos em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13.
De modo semelhante, Paulo diz aos Coríntios: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. E Paulo então vai alegar que as instruções para a igreja em Corinto não são meramente suas, mas uma ordem do Senhor. E mais tarde, ao defender seu ofício apostólico, Paulo diz que dará aos coríntios provas de que Cristo fala nele, segundo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 3. E outros versículos semelhantes também poderíamos mencionar aqui, como Romanos 2,16, Gálatas 1, de 8 a 9, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13, também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8, 15 e demais outras passagens, né? Os apóstolos, então, têm autoridade para escrever palavras do próprio Deus, iguais em veracidade e autoridade às palavras das Escrituras do Antigo Testamento. Eles escrevem para registrar, interpretar e aplicar à vida dos crentes as grandes verdades acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo. Não devemos ficar surpresos, portanto, com o fato de alguns escritos do Novo Testamento serem colocados ao lado das Escrituras do Antigo Testamento como parte do cânon das Escrituras. De fato, isto é o que vemos em pelo menos 2 casos. Em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 16, Pedro mostra não só conhecimento da existência de epístolas escritas por Paulo, mas também declara disposição de classificar todas as suas, no caso de Paulo, né, suas epístolas, juntamente com as demais escrituras. Pedro diz: igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 ao verso 16. Então, a palavra traduzida por escrituras aqui é grape. Esse termo, que ocorre 51 vezes no Novo Testamento, e que se refere às escrituras do Antigo Testamento, em todas essas passagens, esta palavra ela traz essa referência às escrituras do Antigo Testamento. Isso dando uma ideia de algo, de valia às escrituras, ou aos escritos deles. Então, observe que quando se usa a palavra grape, aqui no Novo Testamento, esta palavra é a mesma palavra usada no Antigo Testamento quando se referem às escrituras. Então, nesse sentido, é como se estivesse validando ou também colocando lado a lado, em pé de igualdade, com os escritos do Antigo Testamento. Então, assim, as escrituras, ou a palavra escritura, era um termo técnico para os autores do Novo Testamento e usado somente para designar aqueles escritos encarados como palavras de Deus e, por conseguinte, como parte do cânon das escrituras. Então, a palavra escritura, ela não era usada de qualquer maneira. Ela era usada de maneira que ela se referia, referendava esta verdade, né, das escrituras. Pedro considera, portanto, os escritos de Paulo também dignos do título Escritura e, por conseguinte,
de serem incluídos no cânon. Esse é o primeiro texto. Um segundo texto que podemos também mencionar aqui se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, os versos 17 ao 18. Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. A primeira citação da Escritura, aqui nesse texto, encontra-se em Deuteronômio 25:4, mas a segunda, o trabalhador é digno de seu salário, não se acha em nenhum local no Antigo Testamento. Ela ocorre, porém, em Lucas 10:7, tendo exatamente as mesmas palavras no texto grego. Desta forma, aparece que Paulo está citando aqui uma porção do Evangelho de Lucas e a chama de Escritura. Aí entenda aí Escritura, aquela ideia de validação, ou seja, algo que deve ser considerado parte do cânon. Em ambas as passagens, 2 Pedro 3,16 e 1 Timóteo 5,17 a 18, vemos indícios de que bem cedo na história da igreja, os escritos do Novo Testamento começaram a ser aceitos como parte do cânon. Uma vez que os apóstolos, em virtude do seu ofício apostólico, tinham autoridade para escrever palavras das Escrituras, seus ensinos autênticos, ministrados por escrito, eram aceitos pela igreja primitiva como parte do cânon das Escrituras. Se aceitarmos os argumentos favoráveis ao ponto de vista tradicional da autoria dos escritos neotestamentários, então a maior parte do Novo Testamento pertence ao cânon por causa da autoria direta dos apóstolos. Então, partindo do pressuposto, do argumento de que os apóstolos tinham autoridade iguais aos profetas do Antigo Testamento no que diz respeito, não somente a autoridade, mas também esta autenticidade e esta validade das suas palavras, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, então nós concluímos que esta autoria direta dos apóstolos, ela então é aceitável no que diz respeito à questão do argumento para a verificação, se é verdadeira ou não aquela escrita. E isso incluiria Mateus, João, Romanos, a Filemon, no caso de todas as epístolas paulinas, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, que no caso foram escritos pelos apóstolos. Mas isso deixa de fora 5 livros: Marcos, Lucas, Atos, Hebreus e Judas. Isto porque esses livros não foram escritos por apóstolos. São escassos os detalhes do processo histórico pelo qual esses livros vieram a ser vistos pela igreja primitiva como parte das Escrituras. Mas Marcos, Lucas e Atos foram reconhecidos por todos bem cedo, provavelmente por causa da associação muito próxima de Marcos com Pedro e de Lucas, o autor, no caso de Lucas e Atos, com o apóstolo Paulo. De modo semelhante, parece que Judas foi aceito em virtude da relação do autor com Tiago. Vejamos lá em Judas, o verso 1. E pelo fato de ele ser irmão de Jesus. Muitos na igreja exigiram a aceitação de Hebreus como canônico com base na suposta autoria paulina. Porém, desde tempos bem antigos, houve outros que rejeitaram a autoria paulina em favor de uma ou outra sugestões, Mas Orígenes, que morreu por volta de 254 d.C., menciona várias teorias de autoria e conclui, e é interessante essa conclusão de Orígenes em relação à autoria aos Hebreus.
abro aspas aqui na fala de Orígenes. Mas quem de fato escreveu a epístola, só Deus sabe. Fecho aspas. Portanto, a aceitação de Hebreus como canônico não se deu ou não se deveu inteiramente à crença na autoria paulina. Antes, as qualidades intrínsecas do livro devem ter, por si, convencido finalmente os leitores antigos, assim como continua convencendo os crentes de hoje, de que não importa quem tenha sido o autor humano, seu autor último só pode ter sido o próprio Deus. A glória majestosa de Cristo resplandece das páginas da carta aos Hebreus de modo tão brilhante que nenhum crente que leia com seriedade deve jamais questionar seu lugar no cânon. Isso nos leva para o centro da questão da canonicidade. E qual é esse centro? Qual é esse objetivo? Para um livro pertencer ao cânon, é absolutamente necessário que ele tenha autoridade divina. Então isso é irrefutável, né? Isso é o centro. Se ele, não importa se foi escrito pelos apóstolos, não importa nesse sentido aí. A importância maior que ele tenha autoridade divina. E se as palavras do livro são palavras de Deus, embora de autores humanos, e se a igreja primitiva, sob a direção dos apóstolos, preservou o livro como parte das Escrituras, então o livro pertence ao cânon. Mas se as palavras do livro não são palavras de Deus, então o livro não são palavras de Deus, então ele não pertence ao cânon. Porque para pertencer ao cânon, ele tem que ser genuinamente, a palavra de Deus. A questão da autoria de um apóstolo é importante, porque foi principalmente aos apóstolos que Cristo deu a capacidade de escrever palavras com autoridade divina absoluta. Se for provado que um escrito foi produzido por um apóstolo, então a sua autoridade divina absoluta se estabelece automaticamente, uma vez que o Senhor deu aos apóstolos essa capacidade, para que falasse, para que escrevesse acerca daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram, e também o próprio Deus se revelou a eles, através aí dessa revelação, essa inspiração, da palavra. Desta forma, a igreja primitiva aceitou de imediato, como parte do cânon, os ensinos escritos dos apóstolos que esses desejaram preservar como as Escrituras. Assim nós entendemos. Mas a existência de alguns escritos do Novo Testamento, não produzidos diretamente por apóstolos, mostra que havia outros na igreja primitiva aos quais também Cristo deu capacidade, mediante a obra do Espírito Santo, para escrever palavras do próprio Deus e, por conseguinte, deviam fazer parte do cânon. Nesses casos, a igreja primitiva tinha a tarefa de reconhecer os escritos que se caracterizavam como verdadeiras palavras de Deus, embora de autores humanos. E aí é onde nós entramos nesses casos dos livros como Marcos, Lucas, Atos e talvez Hebreus e Judas. A igreja tinha, pelo menos em algumas áreas, o testemunho pessoal de alguns apóstolos vivos para confirmar a autoridade divina absoluta desses livros. Por exemplo, Paulo teria confirmado a autenticidade de Lucas e Atos, e Pedro a de Marcos, que continha o evangelho que ele mesmo pregava. Em outros casos, em algumas áreas geográficas, a igreja simplesmente tinha que decidir se reconhecer a voz do próprio Deus expressa as palavras desses escritos. Nesses casos aí específicos, as palavras desses livros teriam sido autocorroborantes, ou seja, as palavras teriam sido testemunho de sua própria autoria divina enquanto os cristãos a liam.
parece ter sido esse o caso de Hebreus, uma vez que na própria leitura nós vimos saltar aos olhos da pessoa de Jesus ali. Né? Não deve nos surpreender o fato de que a igreja primitiva tinha sido capaz de reconhecer Hebreus e outros escritos não registrados por apóstolos como verdadeiras palavras de Deus. Né? Não disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Né? Em João capítulo 10, verso 27. Então, logo, não se deve pensar que é impossível ou improvável que a igreja primitiva tenha sido capaz de usar uma combinação de fatores, tais como endosso apostólico, coerência com o restante das escrituras e a percepção de um escrito como inspirado por Deus pela esmagadora maioria de crentes para decidir que o escrito é de fato palavra de Deus, embora mais uma vez de autor humano, e portanto digno de ser incluído no cânon. Nem tampouco devemos pensar que é improvável que a igreja fosse capaz de usar esse processo por um período de tempo, à medida que os escritos eram postos em circulação pelas várias partes da igreja antiga e por fim chegar a uma decisão absolutamente correta, sem excluir nenhum escrito que era de fato inspirado por Deus e sem incluir nenhum que não fosse. Em 367 d.C., a 39ª carta pascal de Atanásio continha uma lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. Era a lista de livros aceitos pelas igrejas na parte oriental do mundo mediterrâneo. 30 anos mais tarde, em 397 d.C., o Concílio de Cartago, representando as igrejas na parte ocidental do mundo mediterrâneo, concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista. Essas são as mais antigas listas definitivas do cânon de hoje. Então, devemos com isso esperar que algum outro escrito seja acrescentado ao cânon? A frase de abertura em Hebreus coloca essa questão na perspectiva histórica apropriada, a perspectiva da história da redenção. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 para responder essa pergunta. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, em contraste entre a manifestação verbal de outrora, por meio dos profetas, e a manifestação verbal nesses últimos dias, dá a entender que a comunicação de Deus a nós, por seu Filho, é o ponto culminante de sua mensagem à humanidade e sua revelação maior e final aos homens nesse período da história redentora. A grandeza excepcional da revelação que vem por meio do Filho, muito superior a qualquer revelação na antiga aliança, é enfatizada vez após vez ao longo dos capítulos 1 e 2 de Hebreus. Todos esses fatos indicam que existe um ponto final na revelação de Deus em Cristo e que, uma vez completada essa revelação, nada mais deve ser esperado. Ou seja, em Cristo se completa esta revelação. Nada além disso. Mas onde aprendemos acerca dessa revelação por intermédio de Cristo? Os escritos do Novo Testamento contêm a interpretação definitiva, autorizada e suficiente da obra redentora de Cristo. Os apóstolos e seus companheiros chegados relataram as palavras e os atos de Cristo e os interpretaram com a autoridade divina absoluta. Por conseguinte, uma vez que os escritos dos apóstolos do Novo Testamento e seus companheiros próximos estão completos, temos em forma escrita o registro final de tudo o que Deus deseja que saibamos acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo e seu significado para a vida dos crentes de todos os tempos. Visto que esta é a maior revelação de Deus para a humanidade, nada mais deve ser esperado, pois ela está completa. A revelação de Deus para a humanidade está completa. Desta forma,
Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, mostra-nos que nenhum outro escrito pode ser acrescentado à Bíblia após o tempo do Novo Testamento. O cânon está fechado agora. Consideração semelhante pode ser traçada a partir de Apocalipse capítulo 22, verso 18 ao 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro da profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesses livros. Estes versículos referem-se, claro, principalmente ao próprio livro de Apocalipse, pois João se refere aos seus escritos como as palavras da profecia deste livro. Nos versos 7 e 10 desse mesmo capítulo, o livro é chamado também de profecia, no capítulo 1, verso 3. Além disso, a expressão da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro, indica que tem visto o próprio livro de Apocalipse. Isso é a interpretação. Porém, não é por acaso que essa declaração vem no final do último capítulo de Apocalipse. E que Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Então, de fato, Apocalipse tem de ser colocado na última posição do cânon. Para muitos livros, sua posição no agrupamento do cânon traz pouca consequência. Mas assim como Gênesis tem de ser colocado no primeiro, pois nos fala da criação, Apocalipse deve ser colocado na última